acredito que acabaram com aquela entrada dos patinhos, né? Viva! Agora me deu saudade. Assiste não, no brincadeira, YouTube. Brincadeira. Muito boa noite, amigos do Hora Bolas, amigos da Conecta Mais TV. Estamos chegando até vocês graças ao gentil oferecimento, o patrocínio, a bondade, a caridade, a solidariedade, a grandeza espiritual, material de Gin Sushi Bar e Delivery, Supermercado Cassol, o posto Rosinhol ali na Praça da Bandeira, né? Tu viu o etanol ali, tá de graça. Né? Inclusive, hein? O Supermercado Cassol com carinho. Deu por hoje. Casa das Massas, Odontoclínica Ferri, La Parola Pizzaria, Emar Artefatos de Cimento, Unimed Vale das Antas, Centro de Medicina Laboratorial e Pamplona Tintas. A meu lado aqui estão Maicon e Lucas... Opa! Não, É ao contrário, é Lucas e Maicon. Lucas e Maicon Del Sávio. Eu sou o Dani Durli. Ah, tá. Não é ele. Não sou. Daniel Durli agora é pai pela segunda vez, né? Receba os nossos cumprimentos agora Parabéns. oficialmente. Primeiro programa, depois... Parabéns. Nasceu como é que é o nome agora? Mariana. Mariana. Não tinha nem Joaninha aprendido a ser pai do cara anterior. Aí Se afobou, né? Se afobou. Cassiano Agostinho Casca. Patrícia Donadelo Lovison. A Patrícia. Isso. E nós somos a equipe do Hora Bolas, junto com Jonathan Antunes, Fabiano Rodrigues Oliveira e Ciderley de Tade. Seria o Hora Bolas Pocket, esse, né? Pocket? Sim, é a versão reduzida. Não, aqui nós do Hora estamos Bolas. em distanciamento social. Aqui Claro. é 2 metros, ó, aqui bem certinho, ó, e mais 2 metros e 2 aqui, ó. Isso, então, um pouquinho mais. Estamos dentro das normas, né? E esse aqui não é o BBB, mas Distanciamento. também estamos no paredão. É isso aí, cenário novo, bem lembrado, tava de costas aqui, nem enxerguei. Aqui homenagem à capital nacional do basalto, ó, pura pedra, ó, basalto, recém-tirado da pedreira, tá fresquinho, hein? Aí, ó, Ó, câmera nova, câmera ó. nova. Gustavo queria aparecer na câmera nova. Vem pra cá. Ali, aquela ali, ó. Estamos agora por diferentes ângulos, né? Grandes mudanças no programa, né? Chique. Inclusive o clima mudou também, né? Agora tá todo mundo de casaco. Meus casacos nem me reconheceram hoje quando fui procurar Os meus também. Eles tiveram um problema nesses dias que ficaram guardados. Eu acho que foi. Encolheram, eles eu acho pegaram que foi. a peste, encolheram e quando me reconheceram, me De- abraçaram Deve com uma ser força. saudade, saudade. distanciamento social. Antigamente tinha convidado no programa, Não né? me lembro. Antigamente, antes do cenário novo. É Será que mesmo? agora vai ter Eu também? acho que vai ter também. Opa! Tem. Tem. Ele... Era aí que grudou o negócio aqui. Pingou chá. Nosso convidado de hoje, você sabe, para mais uma hora de bate-papo, descontração, assuntos polêmicos, né? E alguma risada de vez em quando, é o advogado, professor, vereador, né? Líder comunitário. Estou exagerando? Não. Doutor Átila Alexandre Garcia Kogan. Bem-vindo ao Hora Bolas. Bem-vindo. Esperamos que sobreviva. Casca, faça a pergunta introdutória. Eu? Tu mesmo. Introdutório. Então vamos lá. Até vou Introduza. fazer, ó. Vou Introduza fazer... o convidado. Então eu vou fazer a pergunta para... Não, eu quero fazer a pergunta... Ah, não, vou eu quero inaugurar fazer a a câmera pergunta aí. para a câmera nova aqui, ó. Você. Você! Não. Quem é Átila Kogan? Defina-se sem limitar-se. Pergunta difícil de responder. É a mais hein? difícil, sim. É a mais Essa é difícil. a mais difícil de se Depois alivia responder, um pouco, né? Quem é Átila Kogan? Advogado, né? Pai, marido, membro da comunidade pratense. Quanto Escolhi tempo já? essa cidade para vir morar. 26 anos já morando aqui. Né? Advogado estabelecido. Fui vereador por um mandato. E por que escolheu Nova Prata? O senhor é natural de? Pelotas. Eu tive um colega que estudou comigo lá em Nova Prata, em Pelotas, na faculdade, o José Alberto Berton. E aí nós se formamos praticamente juntos, né? A diferença de um semestre. E aí ele me convidou para vir, para passar uma semana aqui, para conhecer a cidade, para ver se eu queria... É início do namoro, essas coisas? né? É, mais ou menos isso. E já vão 26 anos praticamente disso daí. Né? Vim, gostei muito da cidade, muito mesmo, me apaixonei pela cidade, pelo povo, enfim. E acabei ficando por aqui.
Mais ou menos nessa época eu conheci o colega, o Dr. Gustavo também, né? Mas aí era outro tipo de Temos relacionamento. Vamos falar de coisas profissionais já. Certo. Conheci ele e me apaixonei pela cidade. Eu até fiquei assustado, né? Conheci na época da escola, conheci um colega. Várias pessoas, né? Um colega meu de Pelotas, eu achei que já era um tal de Eduardo, né? Eduardinho na época. Não, aquele é outra turma, né? Outra bem mais nova. É aquele investiu mais na política, né? Foi Bem um pouco mais longe. nova, bem mais nova. E aí me lembro, tu começaste lá meio que morando na pousada dos Pinheirais, do nosso amigo Alexandre Conterno, lembra? Opa. Certo, bastante. O Alexandre sempre participa do nosso programa aqui, 100%. Daqui De a forma pouquinho direta vai ou vir. indireta, ele tá participando. 110% Foi da um audiência. dos primeiros amigos que eu fiz aqui também, junto com o Gustavo, Alexandre, E tinha um rapazinho novo, jogador de tênis, te lembra? O Magrinho. o Magrinho, o Rafael, lembra do Rafael da Mas eu locadora? tô falando de outro. Sim, também. Daniel Endres Duro. Daniel Durli, exatamente. Conhecido como Daniel Duley. Daniel Druris. E beleza, e aí o senhor se instalou em Nova Prata E definitivamente. aí acabei ficando por aí, né? Vim passar uma semana e tô aí já. Gostei muito, elegi Nova Prata para viver, né? E não tenho a menor intenção de sair daqui, né? Estou estabelecido, enraizado, meu filho nasceu aqui, então é pratense. E a gente, posso me considerar pratense também, né? Passei toda a minha vida praticamente, desde da saída o início já da vida adulta, né? Com a formatura, e tudo que eu tenho e sou, eu devo a Nova Prata. Né? Certo. Com muito orgulho, diga-se E de por que, na passagem. verdade, a sua escolha pelo direito? Alguma coisa especial? Alguém da família? Alguma... Não, no esquerdo doía muito. Para variar um pouco. Inchava. Não, eu sempre gostei bastante, né? O meu pai, ele gostava bastante do direito, ele chegou a fazer direito, mas não chegou a se formar. Né? Então eu tinha já esse contato com a área jurídica, né? Através até de amigos da família, e na hora de fazer vestibular, na época se fazia vestibular ainda, né? Então, optei pelo direito, tive sorte de passar já na primeira tentativa, terminei o 2º grau, fiz o vestibular, passei, comecei a cursar e aí me apaixonei. Na UFPEL? Na UFPEL, na UFPEL na época. Bem melhor. Então, quando o senhor chegou aqui, já era advogado? Sim, já estava formado há 2 anos, na verdade. Certo. Muito bem. E o que mudou, na verdade, daquela época, que é importante isso, né? O que mudou naquela época, a forma do direito em si, né? A forma de atuar, de advogar, as leis. Da máquina de escrever para o editor de textos. Eu peguei o final da máquina de escrever, tá? Já estava começando a se introduzir o computador dentro dos escritórios de direito, né? E mudou bastante, né? Muito, é uma mudança assim, totalmente radical. Então, tu pensa que numa máquina de escrever, né? Como a gente fazia, tu vai digitando, né? Então, as peças eram extremamente simples. Para fazer uma lauda, tu tinha que ter um cuidado absurdo. Se tu errasse, teria que recomeçar tudo de novo. Aí apareceu os corretivos, tá? Aí depois se evoluiu um pouco mais, aí apareceu a máquina de escrever elétrica, aí tu já conseguia fazer um texto um pouco melhor, apagar, né? E depois então se introduziu o computador, e aí é outra vida, né? Aí tu consegue produzir. E acelerou bastante, né? Acelerou muito, facilitou muito a vida, né? Hoje nós temos, antes nós tínhamos o processo físico, hoje nós já estamos no processo eletrônico. Então, evoluiu, mudou muito. Não sei se evoluiu a palavra certa, né? Mas as mudanças são muito radicais daquela época para hoje, demais, sim. Né? A quantidade de demandas, a quantidade de profissionais que hoje tinha. Até poucos anos atrás, nós éramos, Gustavo, 20, 30 advogados aqui na cidade. Quando eu cheguei aqui, não éramos mais do que 30 advogados. Hoje nós temos quase 200 advogados, mais de 200 advogados. Então, uma cidade desse tamanho, né, de 25 mil habitantes. Então, tu imagina o que isso representa em termos de demanda, de trabalho, Mas foi muita mudança. Claro que eu sou leigo, né?
em várias áreas, não só nessa, do direito e do esquerdo, mas enfim. Eu vejo que assim como cresceu também o número de advogados, cresceu também a demanda, né? Sim. Porque até onde eu tenho lembrança, embora eu não seja tão velho quanto o Gustavo, né? Mas eu tenho... Mas tem aparência. Não, exato. Eu tenho lembrança de que, na época, era mais difícil as pessoas buscarem os seus direitos. Era sempre assim, se sentiam lesadas, iam para casa e choravam. Não tinha aquela de, né, de reclamar. Porque nem conheciam direito também. Não tinha assim. Né? Não tinha. Hoje, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão mais cientes dos seus direitos, né? E por isso buscam mais um profissional. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Isso mudou também o perfil dessas pessoas que buscam. Muito. Hoje a informação está democratizada, né? Então as pessoas têm acesso à informação e elas sabem, e mais do que isso, que é o mais importante, elas perderam o medo e o receio de buscar os direitos, né? Que isso que é o principal que uma sociedade tem que ter, isso, né? É ter a consciência, saber dos seus direitos e principalmente não ter medo e não ter receio de reivindicar. Isso mudou muito a partir da Constituição de 88, né? Diga-se, né? É preciso que se diga, que a partir daí, né, da redemocratização, tá? Então a partir daí se começou essa, né, essa busca maior, né? Mas com certeza o grande mérito disso é o acesso à informação. Com certeza. Até eu lembro que antigamente isso era comum também, né, Gustavo? Tu também pode dizer isso, né? Não sei. Então, obrigado. Primeira pergunta. Não, eu estou dizendo assim, tu também pode dizer alguma coisa nesse sentido, porque eu lembro que antigamente era comum dizer assim, não entra na justiça, tu vai ficar sujo, depois tu não vai trabalhar mais em lugar nenhum, sim, né? sim. Tu não vai mais conseguir. Certo. Então, mesmo as pessoas se sentindo lesadas, ela não buscava o direito, Não né? buscava. Existia muito receio, né? Muito medo. Isso vem já né? A gente saiu do regime militar, né? De uma ditadura, e nas ditaduras não é comum e não se incentiva que se vá buscar, né? Conhecer e buscar. Né? Não há muito pelo contrário, né? Quanto menos se sabe, menos se busca, melhor se é. Então, tu vem com essa carga aí ao longo do tempo, né? Então, até a sociedade abandonar esse estigma, leva tempo, né? E a partir de 88, com a nova Constituição, então se redemocratizou muito, né? Se tornou acesso, né, acessível à informação, conhecimento, e se perdeu esse medo. Claro que a quantidade de profissionais, né, de advogados ajuda bastante, facilita bastante também. Que se vá, né, que se busque isso, né? Átila, e você trabalha assim mais com a área trabalhista, né? Ou pelo menos bastante com a área trabalhista. Mais o foco maior do meu escritório é trabalhista. Essa situação do medo, desse receio que as pessoas têm, alguma vez tu sentiu algum tipo também sei lá, o Átila, isso por parte dos empresários, das com toda certeza, enfim... Né? Toda certeza. Todo mundo que contraria interesses, né, eu estou falando assim, isso num sentido amplo e geral, todo mundo que contraria interesses vai sofrer represálias, né? Certo. De uma forma ou de outra, né, de forma aberta, de forma velada, mas todo mundo que contraria interesses, com certeza, vai ter represálias. E um advogado trabalhista, ele, por natureza, quando ele defende o trabalhador, ele contraria muitos interesses, né? Muitos interesses. Então, tu sofre, né, diversas represálias. Alguma ameaça de morte, alguma coisa assim? Não, isso sem graça. Nunca se chegou a isso. Tá na hora, vamos lá, pessoal. Aproveita agora, manda mensagem que nós vamos mandar aqui pelo WhatsApp que nós vamos repassar para ele. A gente nem fala o nome. Aí vai ter assim, mano, eu sei onde tu mora. Essa é a primeira. Essa aí. Eu conheço a tua quebrada. Eu sei onde Me tu confundo mora. agora com as câmeras aqui. Ó, coisa linda. Tá. Agora tem que fazer regime, porque a barriga vai aparecer Agora aí. aparece. Ainda bem que é inverno, dá pra Por isso que eu sentei aqui, tu não entendeu? espertinho. Obeso. Vamos entrar para a parte polêmica? Vamos falar Porque eu chego, tá então, suando já. o senhor se filiou, então, ao Partido dos Trabalhadores? Continua filiado? Não. Não? Não. Nós conversamos com o doutor Átila Alexandre Koga, obrigado. A gente queria alguém aqui que fosse filiado, né? Não sou mais filiado. Nossa, foi filiado. Eu, então, quando eu resolvi, né, entrar militar politicamente, na época eu escolhi o Partido dos Trabalhadores, até pela clientela, pela né? forma de advocacia que era desenvolvida, né? E eu me filiei ao PT na época. Fiquei filiado durante o tempo do mandato, depois que eu
que acabou o mandato, eu me desfiliei e não faço mais hoje a política partidária. Político todos somos, né? Partidários ou não. Exato. Mas eu não faço mais, então, a política partidária. E aí o PT da época que o senhor se filiou, o PT das antigas, digamos assim, né? Mudou demais, né? De lá para cá. Bastante. 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 O que o senhor poderia definir assim? Se decepcionou? Acha que é natural? Alguma coisa assim? Ó? Eu acho que a mudança é natural, né? Principalmente quando um partido chega ao poder, né? Quando ele chega ao poder, ele vai acabar se transformando, ele vai acabar, né, se modificando para tentar sempre se manter no poder. Porque o que os partidos políticos visam? Eles visam exatamente chegar ao poder. Uma vez chegado ao poder, ele vai se transformar e vai fazer de tudo para poder se manter no poder. E aí é que começam os problemas. E aí é que vem uma série de problemas. Inclusive no PT, né, que perdeu muito da sua ideologia, perdeu muito das suas características e acabou se transformando, né, num partido que também visava unicamente o poder, na minha visão. E aí a gente viu muita coisa, né, do que a gente viu por aí. Infelizmente. Falando especificamente agora de um fato, né? O caso da Dilma Rousseff, o impeachment da Dilma, né? Foi alguma coisa assim, um arranjo político? Foi alguma coisa... Tinha motivos para... Tinha alguma coisa legal mesmo? Parecia que foi um acordo entre cavalheiros ali, vamos tirar ela, daí ela já não perde os direitos políticos, já deu uma enjambradinha na Constituição ali. Então parece que foi um acordo mútuo entre todo mundo. Como é que o senhor vê essa? Na minha visão, sim, tá? Por quê? Porque o impeachment é um julgamento político, né? Tu tem que ter um fato, né, que tenha uma certa juridicidade para tu poder impulsionar esse processo, mas o julgamento em si, ele é político, tá? E a Dilma foi julgada pelo momento político, não só pela carga, né, trazida do PT, com os diversos problemas né, que a gente sabe e provavelmente vamos conversar mais adiante, né? Mas principalmente, na minha visão, pelo problema econômico que estava se vivendo na época, né? Que se vinha, né, de uma época de um governo Lula, de muita pujança econômica, euforia até, de muita euforia, né? O primeiro governo dela foi muito razoável, né, já para ruim, e o segundo mandato, então, nós vimos mergulhando numa crise econômica muito grande, principalmente para aquele momento. Então, eu não tenho dúvida, tá, de que foi um arranjo político, né, e politicamente se optou, né, as forças políticas daquele momento optaram por tirar ela. Tanto é, como tu bem colocaste, que ela não foi acusada de absolutamente nada, né? Não houve uma acusação de corrupção, né, de benefício, de roubo, né, do que quer que seja na pessoa dela, né? Não houve. Ninguém disse, ó, a Dilma beneficiou determinado segmento, determinada empresa, a Dilma roubou, ela favoreceu a quem quer que seja, ela se beneficiou com alguma coisa, nada, absolutamente nada disso. Então, se pensou lá uma pedalada fiscal, que sempre aconteceu e acontece, e se elegeu a partir daquele momento um motivo para que, né, se fizesse o impeachment dela. Então, é político, sem sombra de dúvida, não tem a menor dúvida, tanto que se quer caçar os direitos políticos dela. Ficou uma coisa meio burro com cobra d'água, né? Ficou que caçaram o mandato, mas não caçaram os direitos políticos, que era uma pena acessória. Que é uma pena acessória. Por que desse arranjo aí, né? Por que desse arranjo? Obviamente. E a gente não pode esquecer que o grande estopim disso foi, né, o deputado, né, presidente da Câmara, um abraço, Eduardo Cunha. Presidente da Câmara, né, que quis se aliar ao governo e a Dilma não quis, e a partir dali, então, porque é uma prerrogativa do presidente da Câmara, né, iniciar ou não o processo de impeachment. Sim. E aí, naquele momento, se iniciou aquele processo. E qualquer um que se iniciasse iria dar o mesmo sempre tem uns 60, 70 processos contra qualquer presidente, né? Só que uma hora decide, vou pegar isso aqui e vou dar andamento. Exatamente. Foi o que aconteceu naquele momento histórico, né? E aí não é curioso que foi presidido pelo
presidente do STF, não foi? O É, julgamento. a sessão no Congresso que decide pela instalação do processo é presidida pelo presidente da Câmara, tá? Eduardo Cunha, no caso. Certo. A sessão do Senado, que acontece dentro O dos 6 julgamento. meses, é presidida pelo presidente do STF. Aquelas, sabe, mágicas que Certo. acontecem. E aí, não é, claro, como eu falei, eu sou leigo, né? Então, mas assim, presidido pelo presidente do STF, né? Ela não perder os direitos políticos, não é um... Não, mas é que a presidência é meramente protocolar, né? Na verdade, já está decidido ali, né? Então, É político, né? Então, na verdade, tudo isso é mais, como é que eu vou te dizer, mais um jogo de cena, porque isso já tá, né? Normalmente quando se dá um pontapé desses é porque porque já vai se ser. sabe o que vai acontecer, entendeu? Dificilmente alguém abriria né, um processo desse sem saber o resultado. exato. Eu não acredito. Entendeu? Que se iniciaria algo desse patamar sem que se saiba o resultado final. Então, quando se abriu, já se sabia aonde que ia dar. E tava Ninguém na onda, havia dúvida, ninguém e tinha havia dúvida a plenitude da onda da Operação Lava Jato na época também. né? Na época também, exatamente. E, curiosamente, com leis, né? Que vieram a partir, né, do governo do PT. Né? Curiosamente. Já que o né? Gustavo levantou essa questão da Lava Jato, assim, na tua opinião, o que deu certo nessa operação toda e o que deu errado? A Lava Jato, tá? Ela tem bom, primeira coisa a gente tem que dizer o seguinte, que todo combate à corrupção ele é muito louvável, né? Tem que ser incentivado. Então, a Lava Jato combateu a corrupção sem sombra de dúvida. Ela combateu a corrupção, né? E é inegável. A gente vê, né, os acordos, né, as devoluções de verbas, de bilhões, né, o desmonte de esquemas junto à Petrobras, tá? Inegavelmente. Agora, ela cometeu muitos excessos, né? Muitos excessos, muitos abusos, né? Eu acho que Atropelou o direito. Essa publicidade também que foi dada em torno da Lava Jato, ela tem, óbvio, o lado ruim, mas também meio que acordou a população assim para que começasse a ver a corrupção de uma outra forma, às vezes até denunciar. Eu acho que dali para frente é que as coisas meio que o povo começou a ver que existe e tentar externar e colocar até ter para certeza, fora, né? Porque- né? Isso aí. Só que, claro, daí tem o outro lado também, que daí todo político virou corrupto, todo, né? Exatamente. Enfim. Houve, na verdade, né, Patrícia, houve assim um desmantelamento da classe política, né, muito grande, como se todo político fosse corrupto, que todo político fosse sem vergonha. Né, e isso vem a partir daí muito forte, né, com a mídia batendo muito, essa questão dessa necessidade, né, de tu ter heróis, né, então os heróis a gente vê como é que terminam no fim das contas, né, então isso não cabe dentro do judiciário, não cabe dentro de uma força-tarefa para fazer combate da corrupção. A gente não pode ter esse tipo de coisa, essa exposição demasiada, porque aí entra a questão dos egos, né, das pessoas querendo aparecer, e aí às vezes, né, se passa muito dos limites, né, porque a gente vive dentro de um Estado democrático de direito, isso não pode ser esquecido, né, não pode. Não pode. Então, e se eu não cometeram posso... erros primários também. Primários. Muito holofote, esqueceram do básico, né? Perfeito. Erros primários, que em determinado momento, em algum dia, alguém ia ter que enfrentar isso. Alguém ia ter que dizer que aquilo estava errado. E aí, nesse momento, é que vem o problema, né? Porque aí tu tem toda uma mídia favorável, né? Então tu tem a população pensando de uma certa maneira, e aí tu vem alguém dizer que não é mais que bem não é assim, mais né? E aí tu quer que essa população vá entender isso como? Se às vezes para a gente é difícil de entender as coisas, tu quer que um leigo vá entender determinadas situações, não vai entender nunca, né? Nunca, né? Exato. Mas, então, tiveram coisas muito boas, sem dúvida nenhuma, tiveram muitos erros muito grosseiros também, né? Muito. E aí entra uma frase que eu me lembro do filme O Cavaleiro das Trevas, né, que diz assim, ó, ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar o vilão.
Perfeito. Pegou bem, né? Boa essa Pegou frase. muito bem. Não é minha, do filme. Vamos ver. Não, mas é muito bem colocada essa frase. Eu acho fantástica. E assim, só a título de curiosidade, assim, por hipótese, existe como um presidente da República não saber nada do que acontece assim no Congresso ou na estatal? Tipo assim? É difícil, né? É difícil. Eu não sei. Caro amigo Gustavo Prado. Olha, companheiro, no começo me diziam que eu não podia ser presidente, que eu não sabia nada. Depois diziam que eu não podia ser presidente porque eu não sabia de tudo. É difícil. O eleitorado, a oposição não se decide. O que é, chefe? Gostei dos dedos. Sim, inclusive. Ah, não, tem que ser incorporar, né? Mas é que com a máscara fica difícil aqui falar, né? Entendeu? Eu vou lhe dar os 4 dedos na orelha. Você respira e conta até 9. Ele Enquanto fazia aquela isso- mágica assim, né? Ó, Enquanto isso, o intervalo. Enquanto isso, a gente vai pro intervalo, né? O primeiro bloco está chegando ao final. Volta aquela câmera que eu gostei agora. Vamos falar aqui, vem cá. aí, isso. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com Hora Bolas e a presença do Dr. Átila Alexandre Garcia Kogan. 4 dedos, 4 nomes, viu? Depois do intervalo eu vou fazer voltar esse dedo. Nosso serviço de atendimento domiciliar conta com profissionais especializados que vão até sua casa realizar a coleta de exames laboratoriais com toda a segurança e conforto. Para agendar é muito simples. Entre em contato pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. CML 40 anos. Você conhece? Você confia. A Pamplona é um comércio de tintas automotivas situada em Nova Prata. Com todo o cuidado e profissionalismo, chegamos à cor e tom desejado em lata ou spray. Você encontra na Pamplona produtos de cuidados gerais para seu carro e também tapetes industriais de diversos modelos. Pamplona Tintas. A Odontoclínica Ferri trabalha de forma descomplicada, rápida e com assertividade, garantindo naturalidade e beleza ao seu sorriso. Visite o dentista regularmente. Odontoclínica Ferri, realçar sorrisos e melhorar a qualidade de vida das pessoas é a nossa missão. Pessoal, no próximo programa Mulheres, do dia 31 de março, estaremos recebendo 2 venezuelanas, Maria Eugênia e Nélida, abordando o tema Como recomeçar a vida num outro país. Nos aguardem e nos acompanhem. La Parola Pizzeria. Viva a experiência! Sabores que surpreendem em um lugar encantador. Venha sentir a Itália. La Parola Pizzeria. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Rossignol Posto Central tem novidade para você. Faça o download do aplicativo Argo 360. Digite nosso código ROSE e crie sua conta. Pronto, agora é só desfrutar os benefícios. Rossignol Posto Central. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+,
Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Só para variar. Peraí que me atrapalhei com o microfone. Ora bolas pela Conecta Mais TV. Tudo novo aqui, ó. Cenário novo, roupas novas, Só nós câmeras que não. novas. Opa, Como nós ó, não? coisa mais linda isso aqui, ó. Nós somos os mesmos, ora. Nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exatamente. É isso aí, o Ora Bolas é uma produção mega espetacular da Conecta Mais TV, que irradia o sinal para de Nova Prata para Austrália, Europa, Goiás. Goiás, né? Goiás é na Europa, não? Não, né? Não. É aqui mais para cá. Belo Horizonte, na Europa. Ah, certo, tá. Tem-se nos assistindo na Espanha, no Chile, no México, nos Estados Unidos. Tu acha que o México que é bom? Não, tá. Nossa, tu não sabe, não disse. Nem respondo. E hoje, Eu não sei de nada. para mais um bate-papo, né, com descontração, né, e alguma bobagem que sempre escapa, né, a gente está convidando e recebendo o Dr. Átila Kogan, né, advogado trabalhista, ex-vereador, está conversando conosco e vai ouvir os comentários agora do pessoal. Aí, ó, tem Então. um comentário do colega. Para a nossa nova câmera, então. Para a nova vai lá. câmera. Muito bem. Vai, Então, sai. nós Isso. temos várias pessoas assistindo. Rogério Luiz Grigol. Grande Átila, colega dos bons tempos da UFPEL. Sempre quando passo em Nova Prata, tomamos um café para saber as novidades da terrinha. Abraços. Obrigado. Tem a Maria Dolores Ilha assistindo, a Hilda Bastante Paludo, gente. tem bastante Obrigado. Um gente. abraço a todos os nossos. Todos, obrigada. É aqui. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Tá bom, tudo bem. Temos que acostumar ainda, né, com a câmera. É muita nova, né? câmera. Tem uma agora perguntinha cada- bem sutil aqui do Silnei Rodrigues. Então, o Moro é herói, super juiz? E ainda pergunta, e tem malandragem jurídica dentro da justiça no Brasil? São duas perguntas. duas perguntas. chumbo de Duas matar- perguntas já numa com- pergunta. Chumbo grosso, Chumbo de matar- né? de matar- Esse aí é de matar chumbo javalinas. grosso, né? Dizer se o Moro ou não é herói depende do ângulo em que se enxerga, né? No caso do réu, não deve ser, né? No caso do réu, o juiz, né? Nesse caso, não. Né? No caso dos adversários, sim. A questão toda é bastante complicada, né? Eu acho que recentemente nós tivemos essa decisão, né, do STF que considerou, né, o Moro como parcial, né, no julgamento do Lula. Então, a partir daí, tu tem toda uma nova trajetória, né, de toda essa questão. Ao reconhecer a parcialidade dele, então o STF está dizendo que ele não agiu de forma correta, né, que ele agiu de forma parcial, que ele, né, quis um determinado fim, né? Então, anulou os processos. Né? Então, a partir daí, pode-se dizer que ele seja um herói ou não? Um juiz que age de forma parcial é um juiz que age de forma justa? Né? Obviamente que não, né? Um juiz tem que sempre ser imparcial, né? Ele tem que julgar de acordo com aquilo que tem no processo. Ele não pode buscar um resultado. E é isso que a justiça veio dizer, né? Que o Moro buscou esse resultado, que foi a condenação do Lula. Bom, a partir daí tu tem N questões que se abrem a partir disso, né? É um grande leque que se tem a partir daí, né? Mas isso já está decidido. Pode ser que agora o plenário, né, reveja essa decisão, pode, né? Mas hoje, né, com a decisão que nós temos hoje, né, com relação da parcialidade, não, né? Já está definida pela turma, né? A incompetência A foi incompetência, decidida. Depois se jogou também a suspeição, né, que isso, seria a suspeição, parcialidade. né, que é a imparcialidade. A competência ainda poderá ser revista, tá? Que vai para o plenário do STF. A parcialidade já foi determinada, né?
já foi julgado pela segunda turma, já considerou ele parcial. Tá? Então, para a gente entender o que é um juiz parcial, é um juiz que quer um resultado, que busca o resultado. Né? Então, ele não julga de acordo com o processo, ele não julga de acordo com a realidade que está dentro do processo, ele julga de acordo com as convicções políticas dele, que é isso que o STF diz que o Moro fez. Que é aquilo que a gente vinha conversando antes dos atropelos, né, da Lava Jato, né? Exato. Do teatro. Então agora o Intercept aí com essas, né, vem mostrando, né, essas conversas do juiz com a acusação, os promotores, com a acusação, né, dirigindo o processo, pedindo provas, dizendo como é que eles devem fazer, né, uma denúncia, o que eles podem pedir. Então isso aí é impensável, né? Isso aí chega a ser até inacreditável. Né? Uhum. E até na época tinha matérias que saíram que a esposa dele também participava de um escritório, né? Que chegou a trabalhar até em algumas delações, né? Negociando delações, exato, né? Ela não agia de forma ativa, mas participava do escritório, né? Que fez essas negociações é meio estranho também, né? É muito estranho. É bastante estranho, eu diria. Mas é que se tu for avaliar, né, o que a gente conversou também, como é que o povo, né, entende, compreende essa questão, né? Afinal de contas, Lula foi condenado no primeiro grau, foi no segundo, no terceiro e lá no Eu não STF. tinha nem o primeiro grau, de repente conheci 4 graus de uma pegada só. E lá no STF, então, ele tem essa decisão. Né? Então, e outra coisa que é muito importante que se diga, né, que o STF, que a Justiça não disse que ele é inocente ou culpado. Né? Sim. O mérito não está definido. Julgado, né? Então as pessoas dizem, mas então agora no Brasil se pode fazer o que se quer. Né? A gente vê verdadeiros absurdos nas redes sociais. As redes sociais e seus absurdos, como então, um todo. Não. O mérito, né, não está julgado. Ninguém disse que ele é inocente. Ninguém disse que o Lula é inocente ou culpado. O que se disse? Que ele foi julgado por um juiz que não foi imparcial, que foi parcial. Né? Então, nós vivemos no Estado democrático de direito, então isso tem que ser entendido. Nós vivemos no Estado democrático de direito. Parece mentira, mas isso tem que ser dito muitas e muitas vezes, porque a gente parece estar perdendo essas coisas aí. Um dos pressupostos, né, do Estado democrático de direito, que é defesa do cidadão, julgamento por um juiz imparcial, por um juiz, né, justo. Então, é isso que assegura, né, a democracia, é isso que garante o cidadão. Então, quando o juiz deixa de ser imparcial, né, que ele toma um lado, né, então, esse julgamento é nulo, foi o que aconteceu com ele. E isso vem se dizendo desde o começo, não é de agora. Foram vários anos, sim, mas desde o começo se diz, a comunidade jurídica toda sabia disso, qualquer advogado sabe disso, porque já se discutia isso lá atrás, de que o Moro estava atropelando, de que o Moro estava tendo condutas que não eram condizentes com a imparcialidade de um juiz, aquela questão de mandar fazer o depoimento coercitivo de um cidadão que nunca deixou de se apresentar, que tinha endereço certo, né, às vésperas de uma eleição. Idade, né, inclusive, que é mais de 70. Idade, né, a questão das conversas que foram vazadas. Inclusive monitorando os advogados, quer dizer, isso é uma coisa impensável. Né, impensável, nada mais sagrado que existe do que o contato do cliente com o advogado. Né? Então, tudo isso leva ao quê? Que ele tinha uma intenção com isso tudo. E para mim, né, e isso é uma visão pessoal minha, a questão de ser ministro depois, né? Aí pegou meio mal, né? Então, isso aí para mim deixa patente, né, a parcialidade. Olha, se ele tivesse continuado como juiz, poderia até discutir o resto, né? Poderia estar no Supremo hoje, poderia ser presidente na próxima eleição, né? Mas então não, ele foi ser ministro, quer dizer, é inegável que houve uma influência direta no resultado daquela eleição. Houve. Acho que é inegável, ninguém pode negar isso, né?
Então, com base em tudo isso que aconteceu, o Supremo disse o quê? Que ele é imparcial, e aí anulou o julgamento, né? Nesses casos específicos. Né? Sim, sim. Não quer dizer que agora, a partir de agora, vai se abrir uma brecha para que tudo que é processo seja anulado, para que todo condenado deixe de ser, para que o dinheiro seja devolvido. Não, nada disso, né? Nada disso. Entendeu? Foi naquele caso. Até porque acho que a única defesa que insistiu na questão da competência foi a do Lula. Não os demais acusados, que inclusive devolveram dinheiro. Né? Fizeram então, um acordo, isso não vai se apagar. Né? No momento que tu fez um acordo, tu tem um negócio jurídico que já está perfeito naquele momento, isso não vai se apagar agora. Né? Mas o Lula não, ele seguiu insistindo nessa tese desde o começo, que é a questão da competência também que se discute hoje. Né? Mas o STF está dizendo que o que é competência? Todo juiz tem uma competência determinada pela lei, ou seja, ele julga os fatos que acontecem dentro da sua área de atuação, vamos dizer, dentro da cidade. Tudo que acontece em Nova Prata é julgado pelo juiz do Fórum de Nova Prata. Né? No caso da Lava Jato, o STF já há muito tempo já dizia o quê? Tudo que é de competência da Força Tarefa de Curitiba os casos de corrupção direto da Lava Jato, da Petrobras. Então, quando tiver corrupção da Petrobras, a competência é da Lava Jato, certo? Os processos do Lula não se tem essa... Né? Ninguém pode afirmar que a corrupção ocorreu a partir de contratos com a Lava Jato. Ninguém pode dizer isso. Então, está correto ao alegar a incompetência? Está correto. Uhum. Hoje, na verdade, desculpa, Gustavo. Hoje, na verdade, um dos... Isso eu estou falando é um clamor, quase um clamor popular, né? De que o STF também seria, em alguns casos, parcial. Né? Estaria sendo. Na sua visão, isso é devido à indicação presidencial dos ministros? Se fosse de uma outra forma, os ministros estarem lá e não por indicação, né? Sorteio, porque hoje se diz, né? 90% do Supremo são do PT, que tem essa, né? Foram indicados. Tem. Isso se fosse uma outra meritocracia para estar lá dentro, não indicação política, seria diferente a opinião pública? Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que não. O nosso sistema é assim, sempre foi. De indicação política. Os membros do STF, eles são indicados politicamente. É assim, o Bolsonaro já indicou um ministro e provavelmente não vai indicar um outro ministro. Então, daqui a pouco, se ele se reeleger, de repente ele vai indicar mais dois. Então, ele vai ter maioria. A partir daí, nós vamos então imaginar que todos os processos que o Bolsonaro ou a família dele estão respondendo, ele vai estar protegido? Não. Entendeu? Eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que eles têm que agir. A indicação é política, mas eles não podem se portar politicamente, né? Eles têm que se portar juridicamente, dentro daquilo que é correto. Quem não lembra, o Joaquim Barbosa, que era indicação do Lula, e também na hora de julgar também não pegou leve, né? E não pegou nem Mas ele tinha a vocação leve do Ministério Público, né? É mais acusador do que... Exatamente. Exato. Mas te respondendo, não, eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a indicação, a nossa forma de indicação é essa. Então, se a sociedade brasileira acha que isso está errado, então nós temos que mudar isso. Como é que isso seria feito? Não sei. Então, vamos debater. Vai ser só juízes de carreira? Vai ser só membros do Ministério Público? Vai ser eleição? São juízes de carreira. Vai ser eleição? Não vai ser indicação? Eu acho que a gente vai formar um grupo de WhatsApp, assim, gigante. Exatamente. Quem é que vai ser ministro Supremo, né? Próximo, fazer um BBB dos juízes. Tu imagina botar 10 candidatos a ministro dentro de uma sala, ouvindo o debate, Vossa Excelência, 10 minutos tá todo mundo dormindo. Imagina... Até porque houveram várias sessões do Supremo e que virou pior que BBB, né? Não, tu sabe que... Imagina a revelação do amigo secreto daquela turma. Assim, o meu amigo secreto é um grande jurista. É um doleiro. Excelente juiz.
Mas tem vários até nomes que foram dados lá dentro, né? O senhor é um cangaceiro, um jagunço. Mas isso que eu digo, né? O problema do holofote, depois se criou a TV Justiça, transmitindo sessões do Supremo, né? Aí é Vossa Excelência um cafajeste, Vossa Excelência não vale nada, Vossa Excelência é corrupto, né? O senhor me respeite, eu não sou criança, então eu venha, não sou... Ministro, venha pro Hora Bolas, por favor. Exato. Se é para dizer bobagem, vem aqui, né? Eu também tenho curso de Direito, né? A gente fala. E, Atia, tu acha que assim, claro, o Lula conseguiu levar um processo para o Supremo e discutir nas altas esferas, mas grossa maioria da população consegue chegar lá? Até que ponto os tribunais superiores são tão democráticos? A rigor a lei é para todos, né? Mas não são todos que conseguem. Inclusive custear uma demanda muitas vezes. Aí entram várias variantes, né? Várias variantes. Tá? Tem uma variante nova ali do coronavírus. O Gilmar Perus prefere Kombi. Exato. O Ari já prefere a variante. Exato. Porque aí depende do tipo de caso, né? O STF ele não julga todo tipo de situação, então tu vai depender do tipo de caso, tu vai depender do profissional que tu contrata, porque tu tem toda uma técnica para fazer subir recurso, né? Que não é todo advogado que conhece, que domina, né? Tu tem o custo, muitas vezes, de um processo, né? Então, tu tem N questões que tem que serem avaliadas. É possível, em tese, que todo mundo tenha um processo analisado pelo STF? Sim, é possível, né? Agora, isso vai acontecer? Nem sempre. Nem sempre isso acontece, tá? Mas é possível, né, que se chegue lá. É a última instância da justiça. Então, isso que aconteceu com esse processo do Lula, e qualquer advogado sabe disso, é uma coisa comum no dia a dia, né, do meio jurídico. Não é para o cidadão que não tem esse conhecimento, mas para quem é advogado sabe. Todo advogado tem processos, muitas vezes ganha processo no primeiro grau, reforma no segundo, né, reforma de novo no terceiro, ganha no primeiro, no segundo, vai lá em cima no terceiro, perde. Então, é normal, isso faz parte da nossa vida. Isso que aconteceu nesse processo já deve ter acontecido em outros N processos. E ninguém está falando nada. Por quê? Porque não é o Lula, é o João da Silva, por exemplo, né? Que não é alguém, né, do expoente político. Então, isso passa desapercebido. Mas isso é uma coisa normal. E por que esse processo do sítio e esses processos do Lula, eles estão demorando tanto tempo, demoram tanto para ser... Olha, eu diria até que não, viu? Eles foram julgados muito rápido. Eu te diria mais, viu? Se a maioria dos advogados perguntar se os processos deles andam nessa velocidade, eles vão te dizer bem pelo contrário, tá? Bem pelo contrário, tá? Porque, eles andaram numa velocidade muito grande. Os processos, a maioria da Lava Jato, foram todos mais rápidos, claro, da Lava Jato, da Petrobras, né? E em se tratando de, em teoria, se o Lula fosse da Lava Jato e da Petrobras, ele já teria que ter sido resolvido há mais tempo, né? Teria. Então, como ele foi julgado pelo mesmo foro, digamos assim, né? Ele teria que ter sido resolvido antes também. É que agora os processos deles voltam para estaca zero, né? Voltam para o começo, vão ser julgados em Brasília, né? Por um outro juiz, né? Pelo fato, porque aconteceu em Brasília e não em Curitiba. Né? Os fatos que ele é acusado de corrupção aconteceram em Brasília. Enquanto ele era presidente, ele morava em Brasília. Então, eles têm que ser julgados aonde? Em Brasília. Agora sim. Então, tu me perguntar assim, mas tu acha que está certo o que aconteceu? Sim, perfeitamente certo. Juridicamente está corretíssima a decisão. Eu posso, né, discordar politicamente. Bom, aí é uma outra questão. Entendeu? Eu não gosto do Lula, acho que ele é um ladrão, acho que tem que... Bom, mas aí é uma opinião política, uma opinião pessoal. Eu estou falando de uma situação jurídica. Juridicamente está correto? Corretíssimo, perfeito. Porque a gente sabe que os grandes líderes de massa, né, é aquela coisa, ou tu ama ou tu odeia, né? Exatamente. Então, julgar um cara desse é muito difícil, Exatamente. né? É difícil chegar lá com a mente limpa, né? Não, aí entra a paixão política, né? Então, eu detesto porque é de esquerda, porque é comunista, porque... Bom, tudo bem, mas isso não permite... Não pode influenciar. Não pode, exatamente. Isso não pode fazer com que tu tenha um julgamento político, moral, não. Tu tem que ter um julgamento jurídico, como todo cidadão. Como todo cidadão. Outra coisa que também, né, Gustavo, não sei se tu compartilha com o meu pensamento,
Mas tem, em relação também ao Lula, né? O que é engraçado, ou enfim, curioso, né? É que muito vazamento de informação sigilosa, né? Então sim. tinha depoimento à tarde e na noite já estava no Jornal Nacional. Como é que chega lá? Se não se tem acesso, é um julgamento sigiloso. Tudo isso se levou em conta para decidir sobre a parcialidade do juiz. Para a opinião pública tomar partido. Exatamente, só que aí a gente vem para aquele contexto, que é mais ou menos o que acontece hoje com o governo atual. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas era de manhã, de tarde e de noite. Sim. Né? A Rede Globo, de manhã, de tarde e de noite, falando mal do Lula. É óbvio que tu cria, né, um clima... Eles estão sempre falando mal de alguém, né? Claro, agora é o Bolsonaro. Né? Então, exatamente, agora é o Bolsonaro. De manhã, de tarde, de noite, falando mal do Bolsonaro. É óbvio que tu cria um clima de animosidade, né? Que tu cria um clima, todo dia tu vendo aquilo lá, todo dia tu tá vendo. Aí né, nas redes do WhatsApp vem as mesmas informações. Então tu cria um pré-julgamento, e esse é um grande problema, né? Não só né, talvez do ser humano, né? Pré-julgamento. Então, muitas vezes eu já tinha minha opinião formada a teu respeito e eu nem te conheço, nem sei quem tu é, mas eu já tenho certeza. Né? Absoluta. Temos vários comentários aqui, muita gente assistindo o programa aqui, ó. Dr. Carlos Frederico Finger, lembra dele? Aquele meio metro, assim, de juiz. Abraço, Átila, abraço, Gustavo e demais integrantes do programa. Obrigado, Dr. Carlos. Obrigado, doutor. Pela audiência. Quem mais aqui? A Eduarda Prigo, dizendo que o novo cenário ficou lindo. Ai, obrigado. Foi eu que fiz. Mentira, não foi. Achei que eu era o novo cenário. Não, é velho. Isso aqui, ó. É aqui, Gustavo, ó. Tu esqueceu. É aqui, Gustavo, aqui, ó. Lúcia Zimmer, Dr. Kogan, excelência em atendimento. Olha só que chique. A Drovane Minosso assistindo, Sérgio Moro assistindo. Alexandre Conterno perguntando, tem uma cozinheira que trabalha há 15 anos sem carteira assinada e leva a filha adolescente e trabalha até 3 da manhã. Isso pode dar problema? Um amigo quer saber. Pode, com certeza. Pode. Tá. Isso para ele que tem que assinar a carteira. Só isso? Só. A criança pode continuar. Pode continuar trabalhando. Esse Alexandre me mata. É isso aí. E sobre prisão em segunda instância, você é contra, a favor ou... Depende do cliente até onde consegue pagar os honorários. Não, pessoa... Opinião, eu acho que não se trata de ser... hoje, no nosso regime jurídico, não se trata de ser contra ou a favor. A Constituição é muito clara, ela é literal com relação a isso. Né? Não existe prisão em segunda instância. Então, nós temos que mudar a Constituição se a gente quiser isso. Bom, a sociedade entende que cabe prisão em segunda instância ou não? Eu, particularmente, acho que não. Acho que ninguém pode ser preso enquanto o processo não terminar. Porque tu pode sempre ter uma decisão que nem aconteceu agora. Né? Vamos voltar ao que a gente está falando. O Lula ficou 1 ano e meio preso e os processos dele foram anulados. E aí, quem é que devolve isso? Mas aquela coisa, às vezes tu tem que bater assim e depois... tu não sabe o que está batendo, mas ele sabe o que está apanhando, né? Mas acontece. Mas não vamos falar dele, vamos falar de qualquer cidadão, exato. Eu falo qualquer um de nós. A gente vê, às vezes, casos no judiciário americano mesmo, né? O cara é negro, né? Acusado de estupro. Passa 30 anos preso, depois uma prova de DNA, que não existia na época, se faz e vê que ele era inocente, né? Então, quer dizer... é complicado. Enquanto o processo não terminar, nós não podemos ter uma pessoa com direito de liberdade cerceada, nós não podemos, em hipótese alguma. Né? Mas isso é uma opinião pessoal minha. Muita gente defende o contrário, que a partir, né, da segunda instância tu já poderia iniciar o cumprimento da pena, porque tu já teria o mérito da questão decidido, mas não, o processo sempre pode ser anulado. Né? E uma vez anulado o processo, tu não está mais condenado. E o tempo que tu ficou preso, quem vai te devolver? Ninguém nunca vai te reparar isso, né? Dinheiro algum repara uma situação que nem essa, né? Em hipótese alguma. Ainda bem que não temos pena de morte, né? Já pensou? Porque aí sim. Trazer de e volta. Muita gente defende, né? Que o Brasil gente deveria ter pena de morte. Já pensou com esse nosso sistema? Mas a última pena de morte do Brasil resultou, inclusive, num erro judiciário. No caso, Mota Coqueiro, no século XIX, foi acusado de ter matado alguém e, no final, depois de enforcado, ele descobriram que não tinha sido ele. Né? Então, se tu ficar preso, né, já ter a tua liberdade cerceada, tu já não tem mais como
indenizar isso, porque dinheiro nenhum vai ter que pagar, imagina uma vida, né? Imagina uma vida, né? O pessoal quer entrar aqui pro programa, aí o pessoal está debatendo ali fora. Não, que sentaram agora, o Johnny e o Fabiano estão aqui conversando, cara. Eu não suporto conversa paralela. Me lembra eu quando estava na aula. Eu tomava mijada igual. Agora, hoje ele reinou. Ele se consagrou querem hoje, câmera? então. Vem aqui, vem pra frente aqui. Tudo bem. É a hora do intervalo, ainda não? Podemos tocar mais um pouco. Tá, é mesmo? Tá. Falando em cerceamento de liberdade, né? Chegou a hora. Ligou não tinha visto aqui a luzinha. o arco-íris. Tá bom. Gente, já voltamos para mais um bloco do Hora Bolas com a presença do Dr. Átila Alexandre Kogan. Participem, mande suas perguntas, seus comentários, seus elogios, suas críticas, as críticas que a gente manda pro chefe, né? E o Hora Bolas, você sabe, amanhã é reprisada a partir das 12h30 no site 13 horas Conecta. agora, 13 horas. Mudou? 12h30 temos o informativo das cidades. Mas tu pode ligar na Conecta às 12h30 que não tem problema. Tá? Assista o informativo das A cidades. gente faz questão de ter audiência. Isso aí. Tu tem que puxar a audiência pros outros também, cara. Claro, com não certeza pensa só em ti, absoluta. cara. Tenha mais empatia, resiliência, gratidão. Então amanhã, 12h30, assista os outros. Depois nós. E à tarde, o programa estará disponível no YouTube, tá? Mas nós já voltamos para mais um bloco de conversa com o Dr. Átila. Não saiam daí, já voltamos. A Odontoclínica Ferri trabalha de forma descomplicada, rápida e com assertividade, garantindo naturalidade e beleza ao seu sorriso. Visite o dentista regularmente. Odontoclínica Ferri, realçar sorrisos e melhorar a qualidade de vida das pessoas é a nossa missão. La Parola Pizzeria. Viva a experiência! Sabores que surpreendem em um lugar encantador. Venha sentir a Itália. La Parola Pizzeria. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Rossignol Posto Central tem novidade para você. Faça o download do aplicativo Argo 360. Digite nosso código ROSE e crie sua conta. Pronto, agora é só desfrutar os benefícios. Rossignol Posto Central. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. A Pamplona é um comércio de tintas automotivas situada em Nova Prata. Com todo o cuidado e profissionalismo, chegamos à cor e tom desejado em lata ou spray. Você encontra na Pamplona produtos de cuidados gerais para seu carro e também tapetes industriais de diversos modelos.
Pamplona Tintas. Nosso serviço de atendimento domiciliar conta com profissionais especializados que vão até sua casa realizar a coleta de exames laboratoriais com toda a segurança e conforto. Para agendar é muito simples. Entre em contato pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. CML 40 anos. Você conhece, você confia. Começou? Voltamos. Ora bolas pela Conecta Mais TV. Enquanto você nos assiste, nós vamos Se mandar... esforça para ser um sujeito normal. Esqueci dessa letra, cara. Igual. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. A gente apresenta Ora Bolas. Aliás, não que nós estivéssemos falando alguma coisa. Um abraço para o nosso amigo Guilherme Capelari. É isso aí. Para olhar ali, ó, tá? Um abraço também para o Clayton Camargo, que nos assiste em São Paulo, né? Ele, a Doriana, a Laura e o Pedro. Família toda ligada no Hora Bola. Espero que estejam, pelo menos, né, tia? E aqui vamos falar o que a gente tá falando mesmo, velho? Dos outros? Ah, não. Sim. Não é dos outros. Dona Patrícia, alguma pergunta para o nosso convidado? Então, a gente combinou de falar de eleição agora, né? Nesse último bloco. Quando tá todo mundo ficando amigo de novo, de repente solta um Lula. Não, é que a gente vive, né, numa situação, até a gente tinha comentado antes, que agora só é tipo Inter e Grêmio. Lula ou Bolsonaro. Tu não pode ser do meio. Não pode ser do Juventude, por exemplo. Ou é do Inter ou é do Grêmio. Você acredita que se o Lula for absolvido de todas as questões... é para olhar aqui. Ai, meu Deus, eu esqueço disso. É assim o coração. É que é o coraçãozinho lá que faz aqui, assim? É possível que na próxima eleição a gente tenha Lula versus Bolsonaro? Ou alguém pode roubar a cena no meio deles dois, enquanto eles Moro, brigam. por exemplo. Tem Moro na história. O Leite. Ou é melhor esperar um ataque nuclear de alguma potência, assim, que resolva tudo e restarte o país, né? Alienígena. Os índios. Olha, eu acho que é bem possível, embora eu não acredite muito nesse cenário, né? Eu, particularmente, não acredito que o Lula seja candidato novamente. Eu acho que não. Ele já fez, na minha opinião, um bom governo e acredito que ele não voltaria, né? Mas é plenamente possível, sim, né, que nós tenhamos isso. Mas eu acho que também ainda é cedo, né? Eu tenho fé, quero crer que irão aparecer outros nomes e outras opções. Porque o que eu costumo dizer agora bastante é que existe vida e vida inteligente fora dessa disputa Bolsonaro-Lula ou Bolsonaro-PT, né? Existem outras opções. Acho que tu pode ser crítico do Bolsonaro sem ser comunista, sem ser petista, né? Ou sem ser esquerdista, ou sei lá o que queiram Embora taxar. muitos não acreditem nisso, né? Exatamente, mas não, né? Existem outras opções, existe outra vida fora dessa... Que é o Cabo Daciolo, por exemplo, né? Exatamente, tem várias opções. Então, mas eu acho que tu tem razão, Patrícia, o cenário já está mais ou menos posto, né? O Bolsonaro já está em campanha para a reeleição, na verdade, acho que ele nunca saiu do palanque, né? E agora ele está mais do que nunca, né, nesse palanque da reeleição. O Lula agora entra no cenário, pode ser candidato, pode, embora eu não acredite, acho que vai ser o Haddad mesmo, candidato do PT, e talvez a gente vá rever o que foi visto na última eleição, né? Que legal. Talvez a gente eu acho bem possível esse cenário de se rever o que aconteceu na outra eleição, mas como eu disse, eu acho que ainda é cedo, acho que poderão aparecer outras opções. Poderá vir um meteoro também. Eu acho que a gente tem que ter alguém que venha para unir o país, né? Para unir, acho que um país dividido do jeito que hoje o Brasil está, não vai a lugar algum, né? Não vai chegar a lugar algum, né? E infelizmente hoje nós estamos muito divididos, e isso não é salutar, né? Isso não é bom em hipótese alguma, né? Uma pergunta que não tem nada a ver com nada agora. O senhor fará a vacina da Covid?
ou é contrário à vacina? Vai tomar ou... vacina? De maneira alguma, né? Acho que não vai tomar? Vou tomar. Sim, vai tomar. Ciência, eu acho que a gente tem que acreditar em primeiro lugar na ciência, né? Sem sombra de dúvida. Se a ciência nos diz que esse é o caminho, nós temos que seguir, né? Não podemos ter convicções políticas, religiosas, ideológicas de maneira alguma, né? Então a ciência é o que tem que ser o nosso Deus, a ciência é que tem que ser o nosso caminho. E hoje o que a ciência nos aponta? A vacina como o caminho para, né, para tentar melhorar essa condição, né? Então, com certeza, quando estiver disponível, que não se sabe quando isso vai acontecer. O Gustavo já vai ser amanhã, daqui uns dias. Né, eu espero que não demore muito, mas com toda certeza, né? Com toda certeza. Eu troquei com uma cliente minha lá para... Aí vai poder dizer maior e vacinado. Né? E essa politização da vacina ou da Covid em si, né? O governo federal brigando com o governo estadual, brigando com prefeitos e lockdown e liberação e tal e tal. O que o senhor tem a dizer a respeito desse... Será que é a solução o lockdown? É a solução a liberação? Ou, eu acho... Ou tu acha que a questão que o pessoal não entendeu ainda que é um lockdown? Se falar um tranca-rua, talvez entendam, né? Porque, exatamente. Às vezes é a tradução do inglês que se perde. Olha, eu viu o que você estava falando nisso, né? Quer dizer, mais uma vez a gente vai pelo que diz a ciência, né? A gente vive uma pandemia, né? Uma doença que está, infelizmente, aqui no Brasil totalmente descontrolada, né, surgindo variantes, né, com possibilidade de novas variantes, né, e o que a ciência aponta como medida paliativa, né? Distanciamento social, uso de máscara. Higiene, né? E higiene nas mãos, né, principalmente nas mãos. E agora surgiu, então, a vacina como uma medida que também... Né, então, acho que a gente não pode fugir disso, né? E isso tem se mostrado eficaz. Vamos trazer para dentro da nossa realidade aqui para a gente entender. Até agora vinha essa bandeira preta e essa cessação das atividades. Há pouco tempo atrás nós tínhamos quantas pessoas doentes por dia? 30, 40 pessoas aqui no município, né? 30, 40 pessoas. Isso ainda. 26, 27. E hoje nós tivemos 6, 7 pessoas. Foi só com essa cessação, né, das atividades durante esse período agora. Então isso se mostra eficiente, funciona. Então a gente não pode desconhecer essa realidade. Não, que é uma conduta, uma prevenção padrão em qualquer pandemia ou epidemia. Exatamente. Que exista, né? E outra, em qualquer lugar do mundo. Olha a Inglaterra, né? Vamos tentar olhar, olha a Europa, a Inglaterra. O que está fazendo? A França, quer dizer, o primeiro mundo, os países que são o norte de qualquer situação, estão fazendo isso. Quer dizer, será que a Inglaterra está errada? Eles estão 1000 anos na nossa frente e eles estão fazendo isso. A França, a Alemanha, ou vão dizer que a Alemanha e a Inglaterra são comunistas daqui a pouco porque estão fazendo lockdown? Não, né? Pelo amor de Deus. Eles têm vermelho na bandeira, são comunistas. Então, quer dizer, a gente tem que ter armas. Se tu me perguntar assim, tu é a favor de fechar o comércio? Né? Tem que ter armas, como é que é? Gostei desse papo aí. Tu é a favor de fechar o comércio? Tu acha que tem que fechar tudo, tem que parar tudo? Olha, eu acho que não. Entendeu? Eu realmente não sou... Eu não acho que o problema principal da pandemia esteja no comercial. Não, porque no comercial as pessoas se cuidam. Sim. Né? Elas normalmente se cuidam. Né? No meu escritório eu vou me cuidar, né? O pessoal que trabalha comigo se cuida. Agora, onde é que não tem esse cuidado? É no social, né? Sim, nos eventos, nos eventos. Onde a vista da lei não alcança, né? Aí que tá o problema. É nos churrascos, é nas reuniões, é nas festas, aí está o verdadeiro problema. Mas aí a gente teria que voltar lá atrás, né? Desde o começo, teria que ter uma outra condução desde o início, conscientização da população, né? Vamos conscientizar, vamos trabalhar, mas vamos deixar o outro lado... vamos dar um tempo, né, nessa questão familiar. A Inglaterra fez muito isso, né, de proibir. Né, a Inglaterra numerou as pessoas que podem ir na casa umas das outras. Né, quer dizer, que povo, né, para tu poder tu colocar isso, né, olha, só pode ir um parente na tua casa, Gustavo.
E tu vai respeitar isso. Mas né? eu até não acho ruim, viu? Dependendo dos parentes. é uma Mas nenhum vantagem. parente só na tua casa, a sogra. Tu acha que o Casca, por exemplo, deveria pegar e se cuidar mais? Olha. Voltou até o dedo, ó. Tá, espera depois do programa a gente conversa. E aí, o que a gente tem perguntado? Voltando ao assunto do Supremo, né, que já que estamos com um advogado aqui. Hora hoje, extra com 50%. Não esquerda. Promoção de Dia das Crianças. Por que estamos vendo hoje tantas decisões, como diria um amigo meu, monoteístas? Ah, sim. Monocromáticas. Monocromática, eu vi uma guia de uma TV uma vez. Monocromáticas. Monocromáticas. Por que tantas decisões monocráticas hoje no Supremo? Não seria uma prática incomum, alguma coisa? Elas são permitidas, tá? Elas são permitidas, tá? Mas eu acho que determinadas situações deveriam ser colegiadas, né? Deveriam realmente ser colegiadas. Porque Tu deveria propiciar mais o colegiado se manifestar sobre determinadas situações. Tá? Mas não que não possa, né? Pode se tomar a decisão monocrática, sim. Né? O ministro tem, né? Regimentalmente ele pode, assim como o juiz, como qualquer tribunal isso acontece. Agora, determinadas situações talvez tivessem que ser colegiadas, até pelo peso político que muitas vezes tem as decisões do Supremo. A né? decisão monocrática, às vezes, ela é momentânea, ela tem que ser Certo, referendada pode depois ser pelo plenário, referendada pela turma ou pelo ou não, plenário. exatamente. Né? E às vezes não, né, Gustavo? Depende do caso. Né? Agora, o grande problema é que as decisões do Supremo elas têm muita repercussão política. Sim. E quando tu tem essa repercussão política, num sentido lato, né, afeta a vida de todo mundo normalmente. Então, talvez seja prudente que fosse de forma colegiada mais essas decisões. Inclusive, há já, né, um projeto de lei, né, nesse sentido, de alterar o regimento do Supremo para que as decisões sejam de forma colegiada. Agora tem uma pergunta que é nova agora, dos últimos dias. Não sei se vocês viram, claro que viram, com certeza. O nosso deputado, né, Cajuru, pediu o impeachment, está pedindo o impeachment no Marco Aurélio Mello? Não, do Fachin? Por causa da decisão do Não Lula? sei qual. Eu vi alguma coisa que está pedindo ele está pedindo o impeachment, agora eu não vou, vocês me desculpem. Do ministro do Supremo. Ele está pedindo o impeachment de um dos ministros do Supremo. Mas é que é aquela história, né? Eu não sei direito o que é, tá? Até pesquisamos depois. Se for por causa de uma decisão jurídica, não cabe, né? Eu posso discordar. Eu tenho direito de discordar, de achar que a decisão foi justa ou injusta. Agora, já pensou se cada juiz, né, que tomasse uma decisão tivesse sujeito a uma punição por causa dessa decisão? Não tinha mais judiciário, né? Porque sempre que tu imaginar que um juiz tomar uma decisão, ele vai contentar alguém e vai descontentar alguém. Isso é automático, né? Então, tu já imaginou se isso pudesse ser passível de sanção? Eu não gostei da decisão, vou pedir o impeachment, vou processar o juiz. Não ia sobrar juiz. Não ia sobrar juiz, né? Então eu posso discordar, eu posso discordar, eu posso achar que foi injusto, mas, né, dentro daquilo que é jurídico, não há o que se possa fazer, né? A não ser se contentar, aceitar e chorar. Mas seria possível? Em tese, sim, né? Os ministros eles estariam sujeitos ao processo de impeachment, mas tem que haver um crime, tem que haver algo que tem que ter um fundamento, não é só porque... Fundamento, não é porque eu não gostei da decisão, porque eu achei que a decisão foi ruim, né? Porque descontentou metade da população, então eu vou... Não, né? Inclusive o juiz ele tem que estar aí para descontentar, né? Esse é o pressuposto, né, do Estado Democrático de Direito. Ele tem que garantir o direito de quem quer que seja contra né, quem quer que seja. Vamos pesquisar aqui. Aqui o doutor Roberto Meneghini esclarecendo aqui, sempre assistindo Hora Bolas também, né? Senador Cajuru pediu impeachment do Alexandre de Moraes. Os caras... Mas tu tá meio parecido com o Alexandre de Moraes falando isso, não fosse essa verruga na testa. E a conta bancária, talvez. Tu tem uma cara de impeachment mesmo, né? E o Roberto também aqui explicando, né, que nunca deu certo porque não houve distanciamento, né? Os setores trabalham com texto, tudo bem. Mas que, na verdade, coibir mesmo é as aglomerações em festas, né? E é isso aí.
Aí aglomera 300 pessoas, o vírus se diverte, né? Exatamente. Eu digo, o vírus é cego, é democrático e é... Esse vírus, ele é extremamente democrático. Competente, né? Porque extremamente democrático. Não tem pobre, rico, né? Letrado, não letrado, inteligente, não tem. É isso aí. Né? Ele é extremamente democrático. Jovens ou idosos. Jovens, e agora idosos. baixou, agora que os idosos estão se vacinando e começou a atacar os mais jovens, né? Exatamente. Infelizmente. Mas aí tem aquela também, como o Brasil é um país que é o paraíso, né? Nunca teve furacões, tornados, terremotos, nós não temos também uma política de, como é que eu vou dizer assim? Não, nem de prevenção, né? Um protocolo de reação rápida para eventuais pandemias ou... Está acendendo a luzinha de cabaré aqui. Quando o assunto é bom, o programa passa voando. Olha lá, 11h45. Ah, não, 11h15. Doutor Átila, suas considerações finais. Abraço para quem? Então, eu queria agradecer a vocês por esse momento, né, por essa oportunidade de estar aqui. Dizer que eu fiquei muito feliz, muito contente mesmo de participar. É que a gente tinha uma lista, mas ninguém aceitou, né? Pois é, eu estava imaginando isso, deve ter sido o último da lista. Agradecer o público, então, por essa atenção. Uhum. E é isso aí, doutor Átila Alexandre Garcia Kogan, pratense por adoção, né? E que muito honra a classe advocatícia, né? Também prestou seu serviço como vereador em nossa cidade. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Agora vamos falar sério um pouco. No paredão, né? No paredão, né? Inaugurou o paredão. Inaugurou o paredão, né? Estamos com um cenário novo, né? Honrando a bandeira preta, né? Tem todo mundo. Todo mundo. Então, em homenagem à capital nacional do basalto, pegamos pura pedra aqui, ó. E com a nossa câmera nova, né? Aqui, ó. Com câmera nova. Aqui. Mas antes não ficava ninguém na frente do monitor, né? Que agora para vocês se sentirem parte da bancada. É isso aí. Aponta para cá. Aponta para nós aqui, viu? Patrícia Donadelo Lovison, Gustavo Prates, Cassiano Agostinho Casca, Jonathan Antunes, Fabiano Rodrigues Oliveira e Ciderley de Tade. Hoje no Hora Bolas recebemos o doutor Átila Kogan. Até a próxima terça. Calma, só um pouquinho. Esqueci de uma coisa, pera, é importantíssima. Tem que jantar, cara. Não, claro, já vamos anunciar para nossa... Hoje nós temos uma baita audiência, né? Já vamos anunciar quem vai ser semana que vem. Sério? Aí, claro, aí as pessoas já vão se programar. Toda terça tem um excelente convidado aqui no Hora Bolas, né? Bem. Quem será terça Dá que uma vem? pista, dá uma pista. Quem? É de uma cidade vizinha. Pelotas? Não, Pelotas não. Não, Pelotas. É Veranópolis? É Veranópolis. E é político. Valdemar de Carlos. Sério? Sério? O prefeito? O prefeito. Uau! Nossa, Nós tem que vir de gravata. bem, Vamos ter hein? que vir de gravata, gente. Oxi. Vamos vir de gravata. Bom, e vai falar assim sobre política ou sobre... Ele vai falar sobre a segredo. Tem que assistir para saber. Ah, é mesmo, a gente quiser. Até eu vou ter que assistir para saber o que ele vai falar. Isso aí. Então tá. Gente, na próxima terça-feira, o prefeito de Veranópolis, Valdemar de Carli, estará no Hora Bolas, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Esse programa amanhã estará sendo reprisado a partir das 13 horas. E depois no YouTube, né? Meio da tarde ali, tá? Depois dos outros. Depois dos outros. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado aos nossos patrocinadores, cujos nomes desfilaram aqui na barra do programa, aqui embaixo. Agora não aparece mais ninguém, né? Tá? Gente, muito obrigado. Até a próxima terça, 22 horas com Hora Bolas. Tchau.